existe uma expectativa para um encontro, aí, uma conversa, né, eu diria pelo menos uma conversa entre o Macron, uma conversa entre o Macron, né, e o Putin. Não se gerou muita expectativa sobre isso quanto a um acordo, alguma conversa sobre o final, né, dos embates, né, da guerra em si, mas a gente vai monitorar isso mais de perto, já que estava um pouco fora aí das nossas conversas aí nas últimas semanas, tá? Quanto aos Estados Unidos, pessoal, Estados Unidos lançou uma última notícia, né, que saiu essa semana, possíveis restrições à exportação de chips, né, para a China. Os Estados Unidos tenta proteger o máximo possível a tecnologia deles dos chips de última geração, né, com grande capacidade de armazenamento. Então há uma preocupação muito grande que a China copie essa tecnologia. Então os Estados Unidos trabalhando no sentido de diminuir um pouco a possibilidade da China ter acesso a esse tipo de coisa. Essa notícia aí espalhou aí pelo mercado, aí, né, espalhou um pouco pelo mercado americano esses últimos dias, que cria aí aumenta aí um pouco da tensão comercial aí com a China, tá, pessoal? Discurso da Yellen, né, Janet Yellen, dos Estados Unidos, mais rock, né, como a gente fala, ou seja, um discurso mais pesado em relação aí às atitudes que o Banco Central pode tomar na próxima reunião. A gente vem falando disso aqui, ela só corroborou, né, o que saiu ali de Jackson Hole, né, acompanhando aí os discursos do Powell, porque apesar de a gente ter muita coisa, como a gente vem mostrando, convergindo, né, uma inflação mais convergente já, com não tão acelerada já nos Estados Unidos, já começando a fazer a curva, mercado, atividade, né, desaquecendo nos Estados Unidos. O que a gente conversou aqui, né, no nosso radar, o que ficou como um tema para o futuro, para a gente olhar, já que inflação a gente já percebeu que converge, o desaquecimento da economia converge, né, com as altas de juros, mas há ainda um grande incômodo com o mercado de trabalho apertado, né? Então, os jobs, né, o trabalho nos Estados Unidos, ele vem dando trabalho, né, vamos dizer assim, né? Ele continua muito forte, né? Até vi uma reportagem interessante que saiu, acho que no Wall Street Journal, essa semana, falando que nunca foi tão bom, né, nos Estados Unidos trocar de trabalho, né, vamos dizer assim, tipo, as pessoas estão procurando, estão encontrando mais oportunidades para trabalhar, no sentido de que trabalhos melhores do que eles têm hoje, né? Então, importante a gente prestar atenção nisso, né? Enquanto o mercado de trabalho não desaquecer, né, se ele continuar apertado, isso vai ter um impacto aí, né, nas decisões do Banco Central. Ele está de olho para ver o mercado de trabalho desaquecer. Essa foi a discussão hoje pela manhã também na nossa haste. A gente está muito monitorando isso muito de perto, né? Os relatórios que vão sair ao longo do mês de setembro sobre trabalho são a chave para a gente identificar, né, os próximos passos da política monetária americana, tá? Uma discussão, né, feita pelo Morgan Stanley, um analista deles que normalmente deve ser respeitado as posições dele, as ideias dele. Ele entende que a taxa neutra nos Estados Unidos é em torno de 3. E essa é uma discussão que está sendo feita nos Estados Unidos, né? Lembrando lá atrás o Paul Volcker, né, no passado, um antigo presidente do Banco Central, teve que elevar muito forte as taxas em algum momento para fazer com que o mercado americano convergisse e tivesse diminuição da inflação, como ela pressionava, como pressiona hoje os Estados Unidos. E discute-se então qual é o nível acima da taxa neutra que os Estados Unidos deve trabalhar, né? E no estudo que ele fez, ele disse que essa taxa está aí 1,25 acima do neutro, ou seja, seria um juros americano acima da expectativa de que o mercado trabalha hoje, em torno de 4, que é o que diz a curva de juros americana e a expectativa do mercado, tá, pessoal? Então, uma taxa em 4,25 não estaria precificada, né, no valor dos ativos hoje.
né? E já há, então, analistas com renome, estudando esse tipo de coisa, e é uma discussão que pode se intensificar nos próximos meses nos Estados Unidos, né? Uma taxa aí um pouco mais elevada do que a gente espera hoje, e isso sim não está de forma alguma dentro do preço dos ativos, principalmente bolsa de valores. Pode haver uma reprecificação, né? Uma reavaliação do valor das ações e dos ativos de juros, dos ativos de risco no mercado mundial mediante um movimento como esse. Então temos que monitorar de perto, né, porque esse tipo de discussão acontece nos Estados Unidos e pode impactar o mundo todo. Tá? CPI saindo ao longo dessa semana, amanhã, né? Uma expectativa de queda de 0,2 e um núcleo, né, que é muito importante. O Banco Central ele olha para o núcleo para tomar as decisões dele, e um core de 0,3, né, o núcleo, né, o core CPI, né, o núcleo, muito sempre de olho no núcleo. O Banco Central utiliza o núcleo para tomar suas decisões. Tá? A gasolina segue caindo, né, então isso pode impactar os níveis de inflação, níveis de preços americanos, né? E entrou no nosso radar uma expectativa de que os aluguéis estão recuando de valor nos Estados Unidos. Tá? O setor de housing aí, né, pode ajudar a gente ter mais deflação e realmente a gente ter muita certeza de que o cenário inflacionário dos Estados Unidos já está fazendo a curva. Quanto à Europa, os juros vão subir, né? Estão subindo, a inflação segue bastante alta, né? E eles estão discutindo lá medidas, recorrentemente, medidas para impactar a inflação na Europa, né? Tanto com títulos, rolagem de dívida, possíveis incentivos à economia europeia, de formas que ela não impactem a inflação, já que, né, a expectativa lá é de deflação aí para o primeiro semestre de 2023, né, de deflação não, me desculpa, de queda do PIB, né, de recessão. Então eles estão discutindo muito isso lá e a gente tem que ficar ligado nisso para ver como isso, né, se eles conseguem fazer a volta lá no sentido de conseguir combater a inflação sem destruir muito, né, o aquecimento, a atividade econômica europeia.